e a taxa Selic subiu para 14,25% ao ano. Mas o que isso muda na sua vida? Para você que já está endividado, para você que está tentando negociar as suas dívidas para sair de uma vez por todas dessa situação de crise financeira. Bom, isso muda tudo e para pior. Então vamos negociar. O meu principal objetivo dentro da comunidade Recuperando as Finanças é te ajudar a negociar qualquer dívida com qualquer banco e evitar alguns erros ao decorrer dessa trajetória de negociação. Erros esses que pode fazer a sua dívida dobrar ou até mesmo triplicar de valor. E quando uma dívida dobra ou até mesmo triplica de valor, pode ser interessante para o banco iniciar uma ação judicial de cobrança, a depender do valor dessa dívida. Então, o meu objetivo é te ajudar a evitar problemas como esse, problemas que pode fazer com que a sua dívida dobre ou até mesmo triplique de valor. Mas o grande problema é que existem alguns erros, alguns empecilhos que, infelizmente, não estão sob o nosso controle. A gente não consegue evitar que isso aconteça. O máximo que a gente pode fazer é tentar diminuir os impactos desses problemas, desses empecilhos que surgem ao decorrer da nossa trajetória de negociação de dívidas. Erros esses, empecilhos esses, como o aumento da taxa Selic. Infelizmente, esse é um problema que não está sob o nosso controle. A gente não consegue evitar que isso aconteça. O máximo que a gente pode fazer é evitar as consequências de problemas como esse, como o aumento da taxa Selic. Porque se você acha que o aumento da taxa Selic não vai influenciar negativamente nas suas dívidas, infelizmente você está muito enganado. Esse aumento vai sim trazer grandes prejuízos que pode impactar negativamente, que pode te desestabilizar de forma assustadora se você não tomar os cuidados necessários. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com você nesse vídeo de hoje. Como evitar esses impactos do aumento da taxa Selic nas suas dívidas e nas suas negociações. Então vamos ao que interessa. Mas o que é a taxa Selic e por que ela foi aumentada? Bom, de forma bem simples, bem resumida, bem didática, a taxa Selic nada mais é do que a taxa básica de juros da economia. Então, o Copom ele vai aumentar a taxa Selic quando a inflação estiver fora de controle. Então, com o principal objetivo de colocar o pé no freio da inflação, o Copom vai sim elevar a taxa Selic, com esse principal objetivo, segurar um pouco mais a inflação. Tendo em mente que quando a inflação sobe, o preço de todos os produtos também sobe. Então, é claro, o Copom vai elevar a taxa Selic com esse principal objetivo, segurar um pouco mais a inflação. Então, quando você ouvir aquele velho discurso de que a inflação está sob controle, de que está tudo dentro da meta, não é bem isso que está acontecendo, porque a gente tem observado que o Copom tem aumentado de forma contínua a taxa Selic, demonstrando que a inflação não está bem sob controle, como eles têm dito por aí. Então, fique atento em relação a isso. Mas quando se eleva a taxa Selic, a gente também sofre ali efeitos colaterais. Por mais que um dos principais objetivos seja esse, né, segurar a inflação, tendo em mente que a inflação aumenta o preço de todos os produtos, também a gente vai ter efeitos colaterais, exatamente isso. Nada são flores. Também tem ali alguns problemas que a gente acaba sofrendo com o aumento da taxa Selic. E um dos principais impactos é para quem pega dinheiro emprestado com o banco ou para quem está devendo o banco, para quem está tentando negociar uma dívida. E vários são os impactos que você, que está endividado, pode acabar sofrendo com o aumento da taxa Selic. E um dos principais impactos que você vai, infelizmente, sofrer está ligado diretamente ao aumento de juros de algumas dívidas. Dívidas como, por exemplo, cartão de crédito, empréstimos pessoais e cheque especial. Você vai sim observar um aumento nos juros dessas dívidas em decorrência do aumento da taxa Selic. Outro impacto que você vai observar é que você vai perceber que a sua dívida ela vai dobrar de valor em pouco tempo. Infelizmente, você também vai sofrer esse impacto, tudo em decorrência do aumento da taxa Selic. Outro impacto é que os bancos ficam mais rígidos ali com a concessão de crédito. Então, se você estiver pensando em, por exemplo, trocar uma dívida cara por outra mais barata, utilizando as estratégias corretas, você vai ter dificuldade de conseguir mais crédito, porque o banco fica mais rígido quando a taxa Selic ela é elevada, ela é aumentada, porque é claro, o grau de risco também aumenta. Então o banco ele vai sim se tornar um pouco mais rígido para te conceder uma nova linha de crédito. E os impactos negativos do aumento da taxa Selic não param por aí. Vários e várias são as consequências, consequências que você também pode estar sentindo nas suas futuras negociações. Impactos como, por exemplo, menor oferta de bons acordos pelos bancos, porque o banco vai se tornar menos
flexível, descontos menores, prazos piores, exatamente isso. E se você não tomar os cuidados necessários, você vai acabar aceitando uma oferta que parece ser acessível, mas que na verdade possui juros altíssimos. E que se você aceitar esse acordo, você vai acabar agravando a sua situação ainda mais. É como eu sempre digo, diga não quantas vezes for necessário. O sim apenas quando a oferta, quando a proposta couber dentro do seu orçamento mensal, quando você conseguir eliminar juros e multas que com certeza estão sendo cobrados de forma abusiva. Agora imagine só, o banco ele já tem esse hábito, ele já tem esse costume de cobrar juros e multas de forma abusiva. Agora e junte isso com o aumento da taxa Selic. Você tem aí uma verdadeira bomba relógio, que se acaso você aceitar, é claro, ela vai estourar na sua mão. Então, diga não quantas vezes for necessário. Mas o que fazer para não perder dinheiro diante essa situação de aumento de taxa Selic, tendo em mente que as suas dívidas vão sim também aumentar de valor na mesma proporção que a taxa básica de juros aumenta? Como se proteger? Como minimizar os impactos desses problemas? Porque, como eu disse para você, alguns problemas a gente consegue sim evitar, a gente consegue eliminá-los de uma vez por todas do nosso planejamento, para que as nossas dívidas não aumentem ainda mais de valor. Porém, existem alguns problemas que a gente não consegue evitá-los, a gente só pode tentar minimizar os impactos desses problemas que vão surgir ao decorrer dessa trajetória. E o primeiro passo que você pode dar para evitar que as suas dívidas aumentem ainda mais diante dessa situação de aumento de taxa Selic é saber exatamente qual é o valor que você deve, porque é como eu sempre digo, valor cobrado não é valor devido. O banco sempre vai cobrar multas excessivas, juros abusivos. E agora alinhe isso com o aumento da taxa Selic. É claro, a sua dívida vai chegar a valores ali assustadores. E, mais uma vez, valor cobrado não é valor devido. Saiba exatamente qual é o valor do seu saldo devedor. Solicite todas as documentações necessárias para que você saiba exatamente como que a sua dívida chegou a esse patamar que está atualmente. Segundo passo, não aceite as primeiras ofertas. É claro, diante dessa situação de aumento de taxa Selic, o banco ele vai utilizar de todas as estratégias psicológicas para tentar te induzir a estar fechando um acordo que você não consegue estar honrando. É claro, ele vai utilizar esse momento para tentar aumentar ainda mais a sua margem de lucro. Tendo em mente que a taxa Selic aumentou, é claro, a sua dívida também aumentou de valor. Então, agora ele vai utilizar de todas as ferramentas para tentar te induzir a estar fechando um acordo que você não consegue estar honrando. E você sabe muito bem quais são as consequências de um acordo quebrado. Então, evite ao máximo aceitar essas primeiras ofertas. Tenha em mente que as boas oportunidades vão sim surgir. O tempo ele não é relativo somente ao relógio, ele também é relativo a boas oportunidades. E essas boas oportunidades têm o momento certo para acontecer. Olha só, inclusive esses feirões limpa-nome, esses mutirões do Serasa, até eles têm a data certa para acontecer, tem um momento ideal para que você possa estar utilizando, inclusive esses feirões. Então, é claro, o banco também vai utilizar o tempo ao favor dele e contra você. É claro, nesse momento de alta Selic, o banco ele vai utilizar de todas as ferramentas psicológicas para tentar te induzir a fechar esse acordo, para tentar fazer com que a margem de lucro dele aumente ainda mais, porque esse é o momento ideal para que ele lucre ainda mais, tendo em mente que a taxa está nas alturas. Então, espere o momento ideal, espere que as boas ofertas, as boas propostas comecem a surgir para que você possa estar negociando da maneira correta, possa estar utilizando as estratégias corretas, eliminando juros e multas. Tenha em mente que o tempo também está ao seu lado e não somente ao lado do banco. Você pode utilizar a mesma ferramenta, né, a mesma estratégia que ele está utilizando contra você, você também pode estar utilizando essa mesma estratégia contra ele. Utilize o tempo contra o banco, para que você possa estar utilizando, aproveitando as melhores ofertas que vão surgir ao decorrer do tempo. Porém, você precisa estar preparado para quando essas ofertas começarem a surgir, porque não adianta nada surgir uma boa oferta e você não estiver com o seu financeiro preparado para assumir mais essa responsabilidade financeira. Então, identifique qual é a sua capacidade de pagamento, utilize esse momento de alta Selic para começar a construir a sua reserva de quitação de dívidas, utilize ali até mesmo o Tesouro Selic para tentar aumentar, fazer com que a sua reserva de quitação ela se multiplique em uma velocidade maior para que você consiga superar essa situação de crise financeira em uma velocidade maior, para que você se livre de uma vez por todas dessa situação caótica que vem tirando o seu sono há tantos meses ou quem sabe há tantos anos. Se você gostou do vídeo, curta, compartilhe e não se esqueça, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.